Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Estamos diante de Ti na Tua casa, Pai. Queremos Te adorar, Te exaltar, Te engrandecer. Tu és Senhor deste lugar. O Senhor está neste lugar, nós cremos desta forma. E onde o Senhor está, há abundância de alegria. Onde o Senhor está, há avivamento, há poder, há a Tua glória. Que a Sua glória seja manifestada neste lugar. Que a Tua presença seja nesta noite, no nosso meio, como um marco na nossa vida. Que seja um momento de adoração, que seja um momento de entrega, porque nós Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. Que nada, Senhor, tire a atenção do Teu povo nesta noite. Que só a Tua presença seja neste lugar. Porque nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Te entronizamos, Senhor. Diga palavras do Senhor de adoração e exaltação. Te queremos, Deus. Oh, nós Te adoramos, Senhor. Vocal, adora o Senhor. Te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Pai. Oh, Senhor, quanto eu desejei estar na Tua presença, na Tua casa nesta noite. Oh, aleluia. Quantas vezes eu não posso estar aqui, Senhor, por motivos de trabalho, mas nesta noite, Pai, eu quero me entregar a Ti, oh, Senhor. O Senhor está neste lugar, aleluia. Adora o Senhor nesta noite. Adora o Senhor nesta noite em espírito e em verdade. Deixe lá fora tudo aquilo que te atrapalha de servir e adorar ao seu Deus. Se entregue nesta noite a Ele, aleluia. Entra, Tu és bem-vindo, este é o Teu lar. Diga a Ele nesta noite. Entra, a porta aberta está neste lugar. Te adoramos, Senhor. Entra, aleluia. Esse é o Teu lugar, Senhor. Vem, Senhor. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, Tu és bem-vindo, este é o Teu lar. Diga para Ele, entra, a porta aberta está. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Aleluia, abre o teu coração nesta noite. Entra, Tu és bem-vindo, este é o Teu lar. Pode entrar, a casa é sua, este é o Teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não
entrar, pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Oh, vem, entra, Senhor, entra, a porta está aberta, pode entrar. Aleluia. Te amo, Senhor. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, Senhor, pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Diga pra ele, vem fazer morada, Senhor. Vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Quero ouvir vocês, vem fazer morada. Vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Quero ouvir a igreja agora. Vem, faz. Aleluia, Senhor. Eu sou a tua casa, sou a tua habitação, Senhor. Meu corpo é teu templo, Pai. Meu corpo é templo do teu Espírito Santo. Vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar, Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar.
pode entrar. Sou a tua habitação, eu sou teu lar. Vem, Pai, vem fazer morada. Sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a tua habitação, eu sou teu lar. Eu sou teu lar. Aleluia, somos teu lar, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a nós, Senhor. Tu estás aqui neste lugar. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Aleluia. Aleluia. Nós somos adoradores. Nós somos adoradores. Senhor, te adorar, Pai, é o meu prazer, Senhor. Aleluia, Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a curar. Creio que és tudo para mim. Eu creio, meu Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo para mim, Senhor. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti, Deus. Nada é impossível. És a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada se compara ao grande eu sou. Nada se compara ao grande eu sou. Nada se compara a ti, Senhor. Nada se compara a Ele. Ele é o grande eu sou. Aleluia. Aleluia. E o grande eu sou está aqui neste lugar. Glória a Deus! Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é antigo, não há outro, poderoso, grande eu sou. Grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande
menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Agora, montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Glória a Deus, não aplauda agora não. Não bate palma agora não. Nós vamos, não bate palma agora não. Amém, não bate palma. Nós vamos cantar agora para abalar a estrutura do inferno. Montanhas estremecem. Só as vozes, só as vozes, só as vozes. Nós vamos fazer agora esse cântico de guerra contra o inferno nesse instante. Amém? Montanhas estremecem. Nós vamos estremecer as paredes do inferno. Aleluia. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa, não há diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou.
poderoso, não perde batalha, aleluia. Não há batalha que ele perca, aleluia. O grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Eita glória. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, eu peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Fala amém. Glória a Deus. Queridos, no grupo dos homens houve um debate a respeito de um tema que é polêmico. E é polêmico e divide pastores. E cada um tem a sua opinião, e eu vou dar a minha. Posso ouvir um amém? Vou dar a minha. A pergunta é o seguinte: eu primeiro pago as minhas contas ou separo o dinheiro do dízimo? É melhor eu ficar devendo e dar o dízimo, ou é melhor eu dizimar e ficar devendo? E realmente é algo difícil da gente responder, né? Porque está errado você ficar devendo? Está errado. Está errado você dar o dízimo? Também. Você não dar o dízimo? Também está errado. Então vamos lá. Biblicamente falando, o que eu entendo? 90% eu tenho que aprender a sobreviver com 90% daquilo que eu ganho, porque esses 10% não são meus, são de Deus. Isso é o que eu entendo, tá? 10% daquilo que eu ganho não é meu, gente, é de Deus. E se a gente quiser viver do jeito que a gente quiser, a gente vai gastar 100%, 150%, 180% daquilo que a gente ganha. A gente sempre quer gastar mais do que aquilo que a gente ganha, a verdade é essa. Então nós temos que aprender a viver
com 90% daquilo que a gente ganha. Vou dar o exemplo que eu dei no culto passado. Eu tenho um carro, mas na verdade quem tem um carro é o Bradesco. Eu financiei o carro, e eu devo para o Bradesco as parcelas, as prestações do meu carro. Eu devo. E todo mês eu tenho pagado, graças a Deus. Agora, a Bíblia fala o seguinte: roubará, pois, o homem a Deus? Sim, vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Então, eu prefiro ficar devendo do que roubar. É essa a minha concepção. Cara, roubar de Deus é algo terrível, e eu não quero jamais cair nas mãos de um Deus irado. Muito pelo contrário, eu quero que a minha vida tenha as mãos de Deus para que Ele possa me abençoar. Quantos entenderam? Digo amém. Esse é o meu conceito, tá? Não estou falando que deva ser o teu, mas esse é meu conceito. E vamos trazer para o texto. Cara, esquisito, né? O profeta fala assim: primeiro você faz para mim, para que eu coma, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Porque existe um princípio, gente. É um princípio estabelecido por Deus, da semeadura e da colheita. Ela estava semeando no reino de Deus. E você vai falar que a tua situação financeira é mais difícil do que daquela viúva? Duvido. Porque ela só tinha um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, e ela falou: eu só vou cozinhar isso aqui, vamos comer, e nós vamos morrer depois disso. Ou seja, ela não tinha absolutamente mais nada, né? No entanto, mesmo assim, ela usou de fé, fez de acordo com o que o profeta tinha falado, porque o profeta representa o reino de Deus ali na terra. Ela fez primeiro para o profeta, investiu, e a Bíblia fala que a farinha se multiplicou, o azeite se multiplicou, e eles viveram muitos dias de acordo com a palavra do profeta. Por quê? Porque ela creu, porque ela obedeceu, porque ela semeou e ela colheu. Então, queridos, assim eu creio, aquilo que é de Deus, é de Deus. Não vou usar o dinheiro de Deus para pagar as minhas irresponsabilidades. Isso é o que eu penso, esse é o meu conceito. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai amado, em nome de Jesus, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Importa-nos servir a Ti, importa-nos estarmos no centro da tua vontade. Então, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor alinhe o coração de cada um de nós, para que a tua vontade seja estabelecida de maneira integral nas nossas vidas, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Se você veio preparado, traga o seu dízimo, traga a sua oferta e semeie na casa do Senhor em nome de Jesus. As crianças, venham para frente, por favor. Michael, Carol, vem para frente vocês também. Eu já queria pedir para os pastores, por favor, venham aqui, que nós vamos consagrar uma criança. Já subam aqui, por favor. Aqui na frente, Michael. Glória a Deus. Vamos, criançada, vocês estão muito lerdo. Onde você vai, Luca? Nossa, gente.
Nossa, tinha que ser filho do Nicolas. Estenda a tua mão para cá, vamos orar e abençoar essas crianças em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor possa estar trazendo o teu reino, a tua glória para essa aula, para esse culto que terão lá na Emir Kids. Em nome de Jesus, abençoe as professoras, que seja um culto profético, cheio da tua presença e da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom culto, meninos. E aí, pastor? Saudade sua, hein? Vocês têm parente aí? Como é que chama? O Charles e a Rose. Cadê o Charles e a Rose? Estão aí? Thales, vem os parentes para cá, cadê os parentes? Vem para cá. Eita glória. Aqui o menino é produtivo, gente, é produtivo aqui o menino. Amém. Thaís. É porque ele chama Thaís o dia inteiro. Estenda a tua mão para cá, querido. Uma princesa aqui, ó. Graças a Deus puxou para a mãe, não puxou para o pai, gente. Coisa mais linda. Glória a Deus. Pai amado, a Thaís está aqui nas minhas mãos. Deus, uma joia, uma princesa. E em nome de Jesus, nós queremos entregá-la a Ti, aquilo que já é Teu, Pai. Tua palavra fala que o Senhor é o autor da vida. Então aqui está, Deus, essa vida pequenininha, Deus, mas tão preciosa. Então em nome de Jesus, Deus, que a Tua mão esteja sobre a vida dela, que os Teus anjos ao redor dela se acampem, que por onde ela entrar, Deus, o Senhor vá na frente. Em nome de Jesus, proibimos qualquer seta maligna, qualquer estratégia do diabo sobre a vida da Thaís, Pai, porque ela é serva do Deus vivo, Yeshua HaMashiach. Nós proibimos qualquer cilada do maligno sobre a vida dela, e em nome de Jesus nós declaramos que o reino de Deus, que a glória de Deus está estabelecida ao redor dela, que os anjos do Senhor acamparão ao redor dela, para guardarem, para que não permita que ela tropece em nenhuma pedra, em nome de Jesus. Nós entregamos a Thaísa nas Tuas mãos, cuida dela, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia! Eu vi ela até dançando. Glória a Deus, Deus abençoe, pode descer. Eita glória. Aleluia. Amados, eu vou correr, então conecta comigo aqui que eu preciso da tua atenção absoluta, porque nós temos um momento muito precioso para acontecer hoje. Posso ouvir um amém? Por favor, conecta comigo. Lucas 24:49, mesa, você fica aí ó, atenta. Lucas 24:49, Jesus ele disse o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Repita essa palavra, fala assim, promessa. Jesus está falando isso, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero que você grave essa palavra, promessa, e eu quero que você grave a palavra revestidos de poder. Você precisa entender que o revestimento do poder de Deus é uma promessa
do próprio Jesus para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Atos, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem fala, promessa. Do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. A promessa é essa: João batizou com água, mas Jesus falou o seguinte: espere em Jerusalém, que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Queridos, é uma promessa dada pelo próprio Cristo. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Obrigado, Rafa. A última frase de Jesus aqui na terra, eu quero que você entenda a importância dessa frase. Jesus veio, viveu 30 anos, teve um ministério curto de 3 anos, com 33 anos ele morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou, apareceu para os discípulos e ficou 40 dias na terra, pós-ressurreição. E a última palavra de Jesus, a última frase de Jesus, está em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Fala, amém. Você percebe a importância que Jesus deu para a necessidade dos discípulos receberem o poder de Deus? Porque existe um chamado, existe um propósito. E sereis as minhas testemunhas, tanto Judeia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Deus está falando de algo regional, de algo estadual, de algo nacional e de algo mundial. Agora, para que nós sejamos testemunhas, para que nós anunciemos o poder de Deus, a glória de Deus, a transformação de Deus, primeiro vem algo poderoso: e recebereis o poder. Recebimento de poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 4, fala o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe, querido, muitas vezes, nós como pastores, eu como pastor, eu como igreja, eu tenho errado. Nós temos errado na pregação do Evangelho. Deixa eu botar esse trem aqui. Isso é uma manga.
lá do meu pé. E eu vou parafrasear o meu pai. Só vou trocar a fruta, porque meu pai usou laranja. Essa é uma manga. Manga Palmer. Cadê o Ursão? O Ursão é viciado em manga Palmer. Tem um pezinho lá na casa dele também. Eu adoro essa manga. Ela lá do meu pé é linda, maravilhosa, gostosa, doce. Calma. Dá uma olhada. A saúde. Tem alguma mulher grávida aqui? Tá dando água na boca? Então o resto da manga é tudo teu. Mas esse pedacinho aqui, ó, eu quero que você saliva. Nossa. Tá geladinha, gente. Não, você vai salivar de novo, ó. Igual diz o Duílio, pastorzinho sem vergonha. Nossa, gente, Carmen, daqui a pouco eu prego. Deu água na boca, né, Wilson? Ai. Enfim. Qual que foi o sabor dessa manga? Vocês não sabem. Você não tem condição de saber se a manga está doce ou não, se ela está gostosa ou não. Os teus olhos viram, mas você não experimentou. Vamos dar um exemplo um pouco mais distante, talvez. Faz de conta que você nunca tivesse visto a manga, que você não conhecesse essa fruta. E eu falando assim, ó, é doce, é saborosa. Mas como que a gente pode descrever o sabor de uma fruta? É algo complicado. Ela parece, sei lá, como é que eu poderia falar o que ela parece? O que eu preciso para que você realmente conheça a manga? O que você precisa fazer? Experimentar. Agora essa manga aqui vocês vão ficar passando vontade, só a Lídia que vai comer. Eita glória. Mas você percebe a necessidade que nós temos de experimentar algo para saber o verdadeiro sabor? E a verdade, queridos, a verdade é que muitas vezes a gente quer pregar algo, a gente quer convencer as pessoas a respeito de algo, sem dar esse algo para que elas experimentem. A gente quer convencer as pessoas de que Deus é presente, que Deus é Emanuel, que Deus está conosco e que Deus pode mudar a sua vida, sem dar essa experiência real e verdadeira para ela. A gente quer pregar um Deus poderoso, mas nós não temos vivido essa experiência do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então é necessário experiência, é necessário vivência. Quantos estão entendendo? Digo amém. Sabe, quero ler um trecho de 1 João, capítulo 2, versículo 27. Abre aí, mesa. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Olha para mim, querido, e aqui eu quero fazer um desabafo. Muitas vezes eu fico tentando como pastor, impulsioná-los
a fazer parte da obra do reino, abrir um GPS, começar a ganhar vidas. E às vezes eu fico martelando, sendo chato. Está na hora, abra um GPS, está na hora, vamos falar de Jesus, vamos pregar o Evangelho, porque eu sei que essa é a vontade de Deus, eu sei que Deus almeja por vidas, eu sei que Deus, o coração de Deus, a Bíblia fala que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, querido. Então eu fico insistindo, mas eu estou errado. Sabe por quê? Porque o processo é diferente. O processo é outro, porque não sou eu que tenho que convencer, é a unção do Espírito Santo que ensina isso. Está escrito aqui, 27, quanto a vós outro, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não tem necessidade do pastor Léo ficar ensinando, ficar falando assim, Deus quer te usar, Deus quer que você seja uma bênção, Deus quer que você seja testemunha, lá em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Não precisa de eu tentar ficar te convencendo da necessidade de você ganhar vidas, de você falar de Jesus, porque você recebeu o poder do Espírito Santo, e você se tornou testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas primeiro é necessário essa unção, primeiro é necessário o poder de Deus. E por que eu estou falando isso, querido? Nós estamos vivendo debaixo de um guia profético. Nós não somos assim, um ministério independente, não. Nós temos o apóstolo Rony Chaves, que é o nosso líder espiritual. Temos o apóstolo Géser, que está abaixo dele, tem o apóstolo Mauri, e eu abaixo do apóstolo Mauri. Existe toda uma hierarquia espiritual, e existe uma palavra profética para o ano de 2022. E essa palavra profética é para que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus, nos enchamos do poder de Deus, da manifestação da glória do Espírito Santo sobre as nossas vidas, querido. É esse o dirigir profético, é para onde que está apontando essa unção profética sobre o nosso ministério. E recebereis o poder, e sereis minha testemunha. Não adianta a gente querer testemunhar a respeito de um Deus vivo, se nós não estivermos cheios do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quantos estão entendendo? Digam amém. Assim foi com Saulo. A Bíblia fala que Saulo seguia a igreja primitiva, e ele estava andando estrada fora, isso está lá em Atos 9, e ele caiu por terra, ele teve uma experiência real com Deus, e a partir daí, ele se transformou em Paulo, e começou a ser o maior escritor dos evangelhos. Ele escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento, mas primeiro, ele teve uma experiência real, marcante com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cara, foi um encontro que ele teve com Yeshua, e aquilo mudou ele para sempre. Talvez você ainda não teve esse encontro. Talvez você esteja como Saulo, andando na beira do caminho, procurando fazer a vontade de Deus, mas ainda você não teve esse encontro real e verdadeiro com Cristo. Ainda você não recebeu o poder de Deus sobre a tua vida, não teve uma experiência sobrenatural e marcante com Deus. E isso precisa acontecer, isso vai acontecer hoje. Fala amém. Você crê? Fala, eu creio. Daniel, queridos, vamos lá. Daniel, a Bíblia fala que Daniel prenteou durante 3 semanas, ele fez um jejum de 21 dias. A Bíblia fala que ele não colocou nenhum manjar agradável na sua boca, nem vinho, nem nada que a sua alma almejasse.
Versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentido com o rosto em terra. Olha o que aconteceu com Daniel. Ele teve uma visão, ele teve uma experiência, e ele ficou completamente sem forças. Ele caiu em terra, com o rosto em terra. Ele ficou completamente sem forças, porque ele teve uma experiência real, marcante com Deus. E você conhece a história de Daniel. Daniel passou pela cova dos leões, os leões não o comeram, e tem tanta história bonita de Daniel. Davi, a Bíblia fala que Samuel foi lá, nos filhos de Jessé, e ungiu Davi, rei de Israel. Ele era apenas um menino, estava cuidando das ovelhas. Ele recebeu o óleo da unção, ele ainda era um menino. Passaram-se muitos anos, veio um urso, veio um leão, ele matou o urso, matou o leão, lutou as guerras, mas ele ainda não era rei de Israel. Passaram-se mais anos, e de repente surgiu um filisteu enfrentando o exército do Deus vivo. O nome dele era Golias, e estava todo o exército de Israel lá. Davi chegou. Quem que é esse incircunciso desse filisteu pensa que ele é para ficar afrontando o exército do Deus vivo? Eu vou lá matar ele. Um baixinho, pastor de ovelha. E ele foi lá e matou Golias, você conhece a história. Mas ele ainda não era rei de Israel. Depois de muitos anos, Davi começou a reinar em Israel com 30 anos. Mas você percebe que primeiro, ele foi ungido. Você percebe que a unção tem que vir primeiro. A bênção de Deus, o óleo, o poder do Espírito Santo tem que vir primeiro para te capacitar, para te fortificar, para te dar vigor, para que você enfrente os Golias da tua vida. E recebereis o poder, e então sereis minha testemunha. A gente vê a história de João. Apocalipse 1,17, quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Escuta, João escreveu o Apocalipse, as coisas que estão acontecendo hoje, ele escreveu há milhares de anos atrás. Mas antes, ele teve um encontro marcante, ele perdeu as forças, ele caiu como morto, e ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. E Deus falou, sou eu mesmo esse aí. Eu estive morto, mas ressuscitei, e eis que estou vivo, e eu tenho nas mãos as chaves do inferno e da morte. Eu falei a respeito do azeite da viúva. Elias multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Serepta. Após Elias, tem um outro profeta chamado Eliseu. E Eliseu faz algo semelhante. Eliseu, você conhece a história? A viúva não tinha nada. Estava caos. E aí o profeta fala o seguinte, traze vasilhas vazias. Pede para os seus vizinhos um monte de vasilhas vazias. E começa a derramar o azeite sobre essas vasilhas vazias. E assim ela fez. Ela começou a derramar o azeite, enchia a vasilha, colocava ao lado. Continuava derramando o azeite ia jorrando. Enchia outra vasilha, colocava do lado, enchia outra vasilha, colocava do lado. Até que se acabaram as vasilhas vazias e o azeite parou. O que eu entendo com isso, querido?
Duas coisas. A multiplicação do azeite traz prosperidade. Eu vou repetir para você pegar essa chave. A multiplicação do azeite traz prosperidade. Quanto mais você vai para a presença de Deus, quanto mais poder de Deus, quanto mais reino de Deus, quanto mais Deus é na tua vida, maior a tua prosperidade. Amém? Entenda essa chave. E a segunda chave que eu entendo: Deus, Ele só vai encher vasilhas vazias se você estiver cheio de pecado, se você estiver cheio de convicções. E escuta, gente, existia muitos fariseus que cumpriam a lei item por item. Existe muitos fariseus que cumprem a lei nos seus mínimos detalhes, no entanto, ainda estão longe da presença de Deus, porque estão cheios de si. E Jesus olha um fariseu fazendo uma oração: ó Deus, obrigado, Pai, porque eu não sou igual a esses publicanos. Obrigado porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Muito obrigado porque o Senhor me escolheu. E o fariseu fazendo essa oração, e de repente tinha um publicano lá batendo no peito, ajoelhado: Deus, sê compassivo de mim, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Qual você acha que foi redimido? Aquele que estava vazio. Qual você acha que Deus quer encher? Aquele que está vazio. Porque quem já está cheio de si mesmo, quem se acha o santo, quem se acha o vice-querubim, e está assim de gente, que não consegue enxergar os próprios defeitos, as próprias fragilidades. Você precisa se esvaziar de si mesmo, querido, para que Deus possa te encher. Tende em vós o mesmo sentimento, não é atitude, é sentimento. Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Cara, Ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou. Ele se humilhou, se tornou servo e foi reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus. Escute, é isso que Deus quer que tenhamos, é esse sentimento. Porque quando nós nos vestimos do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós nos esvaziamos de tudo que nós achamos que temos. Nós nos esvaziamos dos nossos achismos, dos nossos preconceitos, das nossas convicções humanas, carnais, religiosas. Nós nos esvaziamos disso tudo, querido. Aí Deus fala: pronto, tem uma vasilha vazia, agora eu posso encher, agora eu posso derramar do meu óleo, agora eu posso derramar do meu poder, agora eu posso derramar da unção, para que eles se transformem em minhas testemunhas, e anuncie o Evangelho, tanto em Jerusalém, como Samaria, toda a Judéia, e até os confins da terra. Existe um processo, você percebe? Que existe um processo. E muitas vezes, eu quero dar uma ajuda no processo, e eu estou errado. Eu quero forçar a barra, e eu estou errado. Eu quero pedir por favor, e eu estou errado. Porque o processo
é nós nos esvaziarmos, para que sejamos cheios, e para que cheios, nós anunciemos o Evangelho e as boas novas da salvação. A nossa pregação, ela não consiste em palavra de sabedoria, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Efésios 5:17. Esse é o último versículo que eu quero ler. Equipe do louvor, venha para frente, por favor. Efésios 5:17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vou repetir. Não seja insensato. Você precisa compreender qual que é a vontade do Senhor. Posso ouvir um amém? Agora vamos ler o próximo versículo para a gente saber qual que é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Deus está falando o seguinte, eu quero que você entenda, querido, você não seja insensato, eu quero que você entenda qual seja a minha vontade. Não embriaga com vinho não, o qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, cantando louvores, entoando cânticos e hinos espirituais. É essa a minha vontade, é isso que eu quero para vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Você percebe que Deus deseja isso, querido? Jesus, ele falou o seguinte, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele estará convosco, Ele cuidará, Ele guardará de vós. Cara, Jesus, Ele subiu aos céus e enviou para nós o Espírito Santo, e ele está conosco. Só que muitas vezes, nós deixamos Ele de lado, e nós não nos relacionamos com Ele, nós não tomamos posse, né, pastor Elias? Nós não tomamos posse do Espírito Santo. O pastor Elias deu uma palavra no culto das 18 horas, fantástica. Ele falou o seguinte, qual que é a diferença entre propriedade e posse? Eu não sabia. Qual que é a diferença entre propriedade e posse? Propriedade é aquilo que eu tenho direito. Por exemplo, o exemplo que ele deu, meu carro, eu tenho direito sobre o meu carro. Eu comprei, eu estou pagando, não paguei tudo ainda, mas estou pagando. Então é propriedade minha, está no meu nome. É propriedade minha. E eu tomo posse quando eu entro nele e uso dele. Se vier um ladrão e roubar ele de mim, o ladrão tomou posse da minha propriedade. É algo meu, mas ele tomou posse. Pode ser que eu tenha a minha propriedade, eu tenha o meu carro, e eu nunca ande nele. Ou seja, eu não vou tomar posse daquilo que é meu. E assim é o Espírito Santo, querido. Deus enviou o Espírito Santo é direito nosso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado e o Santo dos Santos, não existe mais a separação entre o teu Deus e você. O Espírito Santo é algo de propriedade tua, porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no teu nome.
Cara, você tem o direito de se fazer filho de Deus. Você se tornou filho de Deus. Então é algo de propriedade tua. O Espírito Santo, o poder de Deus na tua vida, é um direito teu. É propriedade tua. Mas muitas vezes, nós não tomamos posse. Nós não usamos. Nós não usufruímos. Nós não temos essa experiência, esse chacoalhar, esse balançar, o agitar das águas dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. E nós precisamos mudar isso, queridos. Nós precisamos receber o poder do Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência íntima, real, marcante com Deus na tua vida. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quem quer fazer isso? Nós vamos nos encher do Espírito Santo agora. Você vai ser cheio do Espírito Santo agora, querido. Você vai receber o poder de Deus, porque é promessa. E recebereis o poder do Espírito Santo. É a promessa do Pai. E se tem um cara que é fiel para cumprir as promessas, esse se chama Yahvé, se chama Yeshua, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é fiel e não passa um tio da palavra dele sem que ela se cumpra, querido. Então hoje, se você estiver disposto, se você realmente abrir o teu coração, se você realmente se esvaziar de tudo aquilo que você acha que sabe, de todos os seus pecados, de todos os seus medos, eu tenho convicção que a botija de azeite será derramada na tua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Apague a luz, seu Luiz, por favor. Aleluia. Comece a entrar na dimensão dele, querido. Comece a adorar. Se você quiser falar em línguas, fale em línguas. Cânticos e hinos espirituais. Vai entrando na dimensão espiritual. Imagina que você está no teu quarto, a porta fechada. É só você e Deus agora. Oh! Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor.
te exaltamos. Oh! Vai subindo, querido. Vai declarando: eu te exalto. Te exaltamos. Oh, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Ó Senhor, te adoramos, te adoramos, te nos prostramos, nos prostramos, nos prostramos, nos prostramos. Nos prostramos, nos prostramos, nos prostramos, nos prostramos, nos prostramos, ó Senhor. Te exaltamos com toda a força do teu pulmão, diga: te exaltamos, te exaltamos, oh, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exalto. Deixa Deus te usar aí, meu irmão. Mergulha, mergulha! Suba, suba! Ó Senhor, te exaltamos.
Senhor, oh, te exaltamos, te exaltamos. Oh Senhor, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado. Cante, só a igreja. Erga tua mão, fala: seja a honra, seja a glória. Oh Deus, é para ti, Senhor.
seja todo o domínio pelos séculos dos séculos. Se escancara para o Espírito Santo, fala: Deus, domina na minha vida. Seja a honra, seja a glória, oh, erga a tua mão mais alto que você puder e fala: poderoso Deus, oh poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. É poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Fala isso pra ele. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, nossa alma anseia pela tua presença, Deus. Almejamos a tua glória, poderoso Deus, só tu és, poderoso Deus,
exalte. Oh, Senhor. Aleluia. Se você consegue sentir o fluir de Deus neste lugar, em nome de Jesus, abra a tua boca e começa a declarar palavras de louvor, de adoração. O Espírito Santo está doido para te encher nessa noite, querido. O Espírito Santo está doido para fazer o azeite da tua botija multiplicar. Em nome de Jesus, saia do teu lugar, vem aqui para frente se você quer receber do Espírito Santo. Pastores, vem aqui, nós vamos orar, nós vamos impor as mãos sobre as pessoas. Oh! Venha para frente, querido, venha para frente, nós vamos orar e clamar o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Poderoso Deus. Se você nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus, essa é a tua hora, querida. Nós vamos impor a mão sobre a tua vida. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus. Atos 8:14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Escuta, querido, Deus não faz acepção de pessoas. Aqui estão os pastores, homens de Deus, e eles vão impor as mãos sobre vocês, e vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Vocês vão ser cheios da unção e da presença de Deus. Mas primeiro, você precisa se esvaziar. Tira toda a cadeia, querido, toda a barreira, em nome de Jesus. Toda curiosidade caia por terra agora, se abra. A Bíblia fala que: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. É necessário que você escancare a porta do teu coração, para que Deus entre e se manifeste. Exalte, exalte, vai mergulhando nas águas do Espírito. Existem águas que dão pelos tornozelos, existe água que dão pelos joelhos, existe água que dão pelos lombos, mas existe um rio caudaloso. Existe águas, existe um rio que pode fluir do teu interior, rios de água viva. Oh! Santo, santo, santo. Aleluia.
aleluia, 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 glória a Deus. Pastores, por favor, comece a orar. Comece a liberar a palavra de unção em nome de Jesus. Profetiza fogo, profetiza o Espírito Santo, revestimento com o Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vai adorando, meu irmão. Aleluia. Vai entrando na dimensão do Espírito Santo. Aleluia. Vai sendo cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Oh, aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Espírito, eu te amo. 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 Aleluia.
Erga a tua mão para o céu. Fala aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. De novo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Essa é a tua noiva, Pai, de braços erguidos, declarando aleluia, Deus seja louvado. Então sopra, revista do poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Dê uma experiência sobrenatural, em nome de Jesus. Ser cheio do poder de Deus agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma posse, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Agora com toda a força do teu coração declare. Aleluia, aleluia, flua, Deus. Digno de honra, Pai, digno de glória, digno de todo louvor, de toda exaltação. Aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui de peito aberto, de coração escancarado. Nós estamos aqui, Deus, vazios de nós mesmos, declarando que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade em nossas vidas.
Nós não queremos viver para nós mesmos, Deus, mas nós queremos que a Tua vida, que o Teu reino dirija cada um dos nossos passos, em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach, reina em nós em nome de Jesus. Governe a nossa vida, Deus. Que cada centímetro do nosso corpo, da nossa alma, seja dirigido pelo Senhor. Que os nossos poros exalem a Tua presença, Deus. Não há nada melhor, não há nada mais gostoso do que a Tua presença. Oh! Aleluia. Misericórdia. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
glória, glória eu te dou. Jesus, Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva na sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Só- Lindo, lindo, lindo és. Glória. Ele é lindo. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele queima de amor por você, querido. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Oh, eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. mais uma vez. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver a face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver. Só igreja, me leva. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus.
você, ver você. Nós só queremos ver a tua face, Deus. Anjos vêm, que os fazem se prostrar. Os anjos vêm, Que o fazem santo, santo, santo. o que é que os anjos vêm, E os que fazem. os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a Face daquele. me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que Primeiro me amou. oh, oh. Quero olhar a face Do meu Criador. Quero olhar a face daquele. que primeiro me amou. Quero olhar, vai, só vocês. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Deus está ouvindo isso, querido. Deus está ouvindo o desejo do teu coração. Então cante. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele Aquele que primeiro me amou. que me amou. Só quero ver você. 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 Ver você. Só quero ver você. Erga a tua mão pro céu e declare: só quero. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver. Queremos ver a tua face, Rei dos Reis. Manifeste-se a nós. Só quero ver você, Deus. Fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Eu só quero ver você, declare. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu só quero te ver, Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Você pode dar um forte salva de palma pro Senhor. Você pode dar um aplauso porque Ele merece. Ele é o Rei dos Reis.
Ele é o Senhor dos senhores, a rosa de Saron, o lírio dos vales, aquele que era e que é e que há de vir. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a estrela da manhã. A Ele toda a honra pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. O único digno de abrir o livro e desatar os selos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o meu Redentor, o meu guia, a minha estrela, a minha torre em tempo de guerra. Ele é o Yeshua HaMashiach, o Deus vivo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Deus, e toda a terra está cheia da tua glória. Meu Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Que presença gloriosa do teu Espírito, Deus. Como podemos ficar tão apáticos? Como podemos negligenciar esse banquete que o Senhor tem disponível para cada um de nós? Nos perdoa, Deus. Ah, Pai, como nós te amamos. Como nós te amamos, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Digno de honra, de glória, de louvor e exaltação, hoje para todos sempre. Amém, amém, aleluia, aleluia. Ai, Deus. Desculpa, gente, eu passei um monte do tempo, desculpa, perdão. Mas existe uma nuvem da glória de Deus neste lugar, gente. Existe uma presença santa. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Pai. Que nós, mesmo indignos, mesmo não merecedores, a tua glória se manifesta, mesmo sem merecermos. A tua graça nos basta. Santo é teu nome, santo é teu nome. Glória a Deus. Aquele que tem sede, venha e beba de água, beba de graça a água da vida. Essa promessa, querido. Sabe, nós temos à nossa disposição o Espírito Santo. É propriedade nossa. Nós precisamos tomar posse. Precisamos desfrutar de relacionamento mais íntimo e verdadeiro com Ele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Estou com as pernas bambinhas, gente. Vocês não sabem o tanto. Ah, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque a tua graça nos basta. E as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Digno é o Cordeiro, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Ah, Deus, não foram os cravos que prendiam na cruz, foi o amor por cada um de nós.
Obrigado porque nós, mesmo nem sem merecer, o Senhor decidiu pagar esse preço por cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Tu és lindo, tu és lindo. Tu és lindo. Tu és lindo, Pai. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos. Exaltado, engrandecido seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Querido, eu não sei se você conseguiu sentir a presença de Deus, porque às vezes você não conseguiu. Mas Deus está neste lugar, a atmosfera está grossa da presença de Deus. E sabe, Ele quer contar com você, Ele quer se manifestar a você. Nós lemos na Bíblia, é essa a vontade de Deus, que você se encha do Espírito Santo. Seja um vaso cheio do óleo, da unção e da presença de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu preciso encerrar esse culto, então fique em pé que eu quero te abençoar. Dia 5 de fevereiro, nós teremos a conferência missionária. Se você não vier, você vai apanhar do apóstolo Mauri. Você vai apanhar, você sabe disso. Então venha, vai ser uma bênção, gente. Homens assim que vivem o milagre todos os dias, que vivem por causa do reino, vão estar aqui. Vai valer muito a pena, venha. Sexta-feira agora teremos Elas São Mulheres Cristãs. Não é sou mulher, são mulheres cristãs. Sexta-feira às 20 horas, aqui na igreja. Mulheres, por favor, não faltem. Amém? Quinta-feira, calma gente, nós estamos na quinta-feira ainda. Quinta-feira nós temos a campanha dessa semana, desse mês, que é tratando as nossas emoções. Vai vir o pastor André. Não. Quem que vai ser? Vai ser o Marcelo mesmo. Ele quebrou o pé, o pastor André que viria ministrar quebrou o pé, não vai estar aí. Mas venha gente, está sendo poderoso, falamos a respeito de emoções. Quinta-feira agora foi o pastor Bill, foi uma benção, então não falta não, quinta-feira. E nós temos o nosso acampamento, gente, que já está bombando. Cadê os jovens aí, ó? Glória a Deus, um monte de gente já fez inscrição. Nós, não sei se já deu os 30 primeiro não deu ainda? Tem algumas vagas ainda então. Ó, os 30 primeiros que fizerem a inscrição e pagarem R$50, a igreja vai pagar mais 50, ou seja, ele vai ficar com um crédito de R$100 para poder ir no acampamento, para não ter. E além disso, nós vamos fazer pizzada para vocês vender e ajudar a custear as despesas do acampamento. Então, faça a sua inscrição lá com o Vitor ou com o Cris, para você não perder a vaga. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse culto, pelo mover do Teu Espírito Santo neste lugar, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos que cada experiência que foi tida aqui neste lugar seja gravada nos corações, seja fincada, Pai, e que essas pessoas que tiveram esse envolvimento real e verdadeiro contigo, possa realmente manifestar a Tua glória, manifestar o Teu reino no meio dessa geração pecaminosa e perversa. Que sejamos sal da terra, que sejamos a luz do mundo no meio das nossas gerações, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a semana de todos, que seja uma semana de vitórias, de portas abertas, de conquista, e que o fluir, que o rio do Espírito Santo continue fluindo através da vida de cada um aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E quem concorda, diga amém. Amém. Queridos, tenham uma excelente semana.
Deus os abençoe muito em nome de Jesus.